Vamos falar de duplas hoje. Nenhuma do nível de Wallace Borges e VSR. Até porque somos um trio. Mas vocês fazem uma dupla brilhante. Eu estou aqui apenas aplaudindo os dois. Não, é verdade. Não é verdade. Mas duplas de zaga serão discutidas hoje aqui no de 0 a 10. Quem disse que a gente não valoriza zagueiro? Claro que valoriza. Vinhetinha, Pseudo! Antes, você quer saber de um 10 que não tem nem discussão? 10 garantido? É a garantia Toyota 10. A garantia de até 10 anos que só a Toyota oferece para você. Você vai ter mais tranquilidade, mais segurança para ir mais longe. São 10 anos de cobertura ou 200 mil quilômetros, o que vier primeiro. E é só fazendo as revisões na rede autorizada, isso é importante. E atenção, isso é válido para todos os modelos a partir de 2020. Então entra lá no site para consultar as condições. Para ativar a sua garantia, super simples. É só você procurar a concessionária Toyota e aí você corre pro abraço. Tem nem dúvida, é garantia de 10. Muito bem, duplas de zaga do futebol europeu neste século, certo? Boa. Então já vamos começar com o VSR, com Wallace Borges, com Boateng e Hummels. Que é muita zaga ali entre 16 e 19, eu acho, né? Do Bayern, né? E é a zaga campeã do mundo em 14. 14, né? É a zaga campeã do mundo em 2014 na seleção alemã dentro do Brasil, né? Então é uma zaga que se firmou e uma zaga muito identificada como zaga, né? A força do Boateng e foi evoluindo claramente. O Boateng do começo da carreira era um jogador que errava demais, foi evoluindo e melhorando, com a capacidade do Hummels de ler o jogo, de espaços e tudo mais. Acho que foi uma boa dupla de zaga. Durou pouco, né? Porque logo depois o Hummels voltou para o Dortmund, mas teve ápices importantes ali. Bastante. E eu acho que é um pouco do que a gente falou também lá no programa da zaga do futebol brasileiro. Não ganhou Champions, mas ganhou... Porque em 2020 a zaga era... Quem que era a zaga? Deixa eu ver, a final da Champions 2020? De 2020. Ainda tinha o Boateng, não tinha? Como titular desse time? Eu acho que tinha. Não sei. Só não lembro quem era o outro. Deixa eu ver, tô pegando aqui. Era Boateng e Alaba. Né? Boateng e Alaba e o Alphonso Davies fazendo a lateral esquerda e o Kimmich fazendo a lateral direita. Era Boateng e Alaba. Eu acho que, assim, um pouco do que a gente falou também, assim, eu acho ainda, né? O Hummels um privilegiado tecnicamente também, cara. Era um jogadoraço. E o Boateng ficou muito famoso pelos lançamentos longos depois a bola longa virou... A bola longa do Boateng. Então, assim, eu acho que são dois zagueiros de um nível bem legal. Assim, não são zagueiros... Não tem um cara que é absurdo e um cara meio mais ou menos. Os dois zagueiros eram muito bons. Acho, se eu tivesse que escolher pro meu time, eu escolheria o Hummels, à frente do Boateng. Mas eram dois zagueiros de bom nível, cara. De bom nível. Nota. Não acho que marcou uma geração. Não marcou. Não marcou uma geração, até porque durou pouco no Bayern de Munique e na Copa do Mundo ali foram 7 jogos, né? Impactantes. Mas eu colocaria numa 6, assim, 6, 7, cara de bom nível. Qual para VSR? Pode ser? 6. Campbell e Kolo Touré. Dos invictos, né? É a dupla de zaga dos invictos de 2003, 2004. Depois da final da Champions. E da final da Champions de 2006, né? Que... Cara, assim, eu achava... São dois jogadores com... O Kolo Touré é um jogador que tinha uma capacidade técnica bem até interessante, assim, de alguns momentos no Liverpool. Depois ele foi pro Liverpool. Chegou a jogar de lateral quando precisou. Era bom zagueiro, assim. O Campbell eu acho que era mais força, né? O Sol Campbell eu acho que era um zagueiro de mais força, mas também bom zagueiro também. Também tinha muita baita de um zagueiro. Só que eu acho que Boateng e Hummels marcou mais. Tem a minha sensação de que, tecnicamente falando, porque era um zagueiro... Era uma dupla de zaga que funcionou tanto pro clube quanto pra seleção, que ficam marcados... Acho que o Boateng marcou mais época do que o Sol Campbell e o Kolo Touré. Só o Boateng, imagina o Hummels. Que eu acho que é um passo à frente. Colocaria uma nota atrás, ou na 4 ou na 5. Na 5. Acho que pra não punir muito. Qual pra VSR? 5? Eu acho que a ideia de dupla que durou... A sensação de ter durado mais tempo, eu acho que até a do Campbell e Kolo Touré tem mais, né? Tem mais... só que uma foi campeã do mundo, né? Acho que marca muito, né? Campeão da Copa, né? Acho que tem que ser por aí mesmo.
clube e seleção, cara. Não tem jeito. Quando você Copa do Mundo é Copa do Mundo, gente. Não tem jeito. Cannavaro e Thuram. Dois técnicos bizarros, né? Dois jogadores muito tecnicamente bons, assim. Mas até o Thuram do fazia Cannavaro. lateral também, né? Depois virou zagueiro. O Cannavaro, um jogador diferenciado, né? Melhor do mundo, pô. Melhor do mundo. Funcionaram muito bem como dupla ali. Acabaram... Eles ganharam Champions? Acho que não, né? Acho que o Thuram não ganha Champions. Não. Né? Então, Não, a assim, Juventus, a última Champions... 2003, né? Da Juve, não, 2003 96. perde, né? 96. Perde pro Milan. 2003 perde. É 96. 96. 96 Nossa, O time do Zidane. O time do Zidane. Não. 96 não tinha o Zidane. Zidane chega depois. É verdade, ele chega depois, é Zidane verdade. chega. Zidane só foi campeão pelo Real Madrid. A dupla de zaga da Champions, da final da Champions, era Torricelli. Torricelli. Não, era do setor de zaga, né? Torricelli, Ferrara, Verkwood, eu não lembrava dele, e Pessotto na lateral esquerda. É. Notas para Cannavaro Mas e Thuram. dominou o futebol italiano ali, né? Naquela segunda metade dos anos 90. Acho que era uma dupla muito boa, menos vencedora, mas era uma dupla excelente jogando junto ali. E é a dupla que cai, né? Que cai, entre aspas, que tem o... Mas não fica, né? Então, o Cannavaro fica. O Cannavaro fica? O Cannavaro vai pro Real Madrid. O Cannavaro vai pro Real Madrid em 2008, né? Em 2006, depois da acho Copa. que é isso. Pô. Mas Depois da Copa. é a zaga que o Cannavaro é eleito melhor do mundo, salvo engano, eu até tava pegando aqui. O Cannavaro é eleito melhor do mundo por causa da temporada 2005-2006, que é um espetáculo da Juventus, e ao final dessa temporada cai. Por causa Esse time da Copa, cai né? por causa da Ele Copa também. ele é eleito por causa da Copa, o Cannavaro basicamente. é eleito o melhor jogador da Série A italiana. Na temporada 2005-2006 também. E aí acaba uma Copa também fantástica do Cannavaro, é eleito o melhor do mundo. E aí tem o escândalo lá e aí eles são... O Thuram vai pro Barcelona É. na temporada 6-7. E aí o Cannavaro, eu achava que era na outra, Vai mas pro né, Real também. Madrid. 6-7 vai pro Real Madrid. Notas. Eu acho que juntando as duas coisas dá pra ficar na 5 também. Pode ser. Junto com a do Arsenal? Pode ser. Tá bom. 5. Alô, Pseudo, Carragher e Ripia. Vou te falar, talvez seja uma das zagas com maior... Não eram horríveis, tá? Longe de serem horríveis. Mas, tecnicamente falando, talvez uma das piores que a gente vai analisar aqui. Com certeza. Tecnicamente falando, não eram horríveis. E o que mostra também uma outra vertente de uma dupla de zaga, que é ser a entrega física, a entrega tática, a capacidade de leitura tática para você ser um jogador de menor nível e ser campeão da Champions. Compensar. É uma dupla campeã de Champions. A verdade é que o Carragher hoje brilha como comentarista. Comentarista tudo, bom. Bom comentarista e tudo. Mas se você comprar o Carragher pelo preço que ele vende hoje Quem ouve falar, né? Se você comprar o Carragher pelo que ele valia e vender pelo quanto o Carragher se promove hoje, vai ficar milionário. Porque ele não joga, ele é um zagueiro bem do limitado. Então, pelo que vocês estão falando, essa dupla vai ficar no zero, hein? E o Ripia era um zagueiro que conseguiu se firmar bem, um zagueiro sólido, mas também não era nada... Sofreu com muitas lesões o Ripia. Não era nada muito... Não é o meu zero não, tá? Não? Do que eu já passei o olho aqui, com certeza não é o meu zero. Tá, mas Dupla campeã de Champions, gente. É. Dupla campeã de Champions, por mais que a parte técnica não seja um alto nível... E, pô, aquele time do Liverpool era muito problemático. Não, tudo bem. Mas a gente não pode deixar o lado técnico de fora da discussão. Mas não é o Por meu zero, exemplo, não. aquele time do Liverpool levou uma semifinal contra o Chelsea a 0. A 0, não tomou gol, Porque baliza foi 0. 0x0 na ida e 1x0 na volta, o gol que o Mourinho diz que é o gol fantasma do Luiz Garcia. Então, por exemplo, e era o Chelsea do Mourinho lá, aquele Chelsea de Robben, de Kesman, aquele Chelsea que fazia gol pra caramba. Então, assim, era uma dupla boa enquanto dupla, mas os dois, assim, eram dois jogadores, o Ripia claramente com limitações e o Carragher não era um cego da bola, mas, por exemplo, se você comparar o Carragher com os zagueiros da época, há um abismo dele em termos de qualidade técnica, por exemplo. Você pegar aqui... O próprio Ferdinand, que era da mesma geração, né? Comparar o Carragher com o Ferdinand, perde de muito. Terry. Comparar com o Terry, perde de muito. Comparar com o Maldini e Nesta, por exemplo, não dá nem pro cheiro. Comparar depois com
Sérgio Ramos, não tem como comparar, entendeu? Então, assim, a nota 3, talvez, 2. 2, acho que vai ter que ser 2. Pô, eu tava vendo aqui a campanha de 2005. A campanha de 2005, o Liverpool pega o Chelsea na semi, baliza 0, que a gente falou aqui. Toma 3 gols na final, né? Mas também daquele Milan era difícil. Mas pega a Juventus na quarta de final, a Juventus de Cannavaro e Thuram, que era um timaço, né? De Vedi, Del Piero, que tinha sido finalista em 2003. Trezeguet, e só toma um gol no confronto. Toma um gol. Um jogo é 0x0, outro jogo é 2x1. Também pega o Mônaco, que tinha sido finalista na temporada anterior, também. Toma um gol do Mônaco também, na fase de grupos, né? Nos 2 jogos toma um gol só. Cara, é uma zaga que é muito efetiva em 2005. É que aqui tem muita zaga braba, né? Muita zaga de altíssimo nível, mas eu acho que por nível técnico pode ser que ela ainda caia, desse 2 aí. Mas pode ser, mas não é meu 0 não. Vamos ver. A próxima, quando o Pseudo era mais novo, ele achava que eles eram irmãos, Chiellini e Bonucci. Tem até traços parecidos mesmo, os dois. Então, e aí é um pouco do que a gente falou lá nos brasileiros, que a gente fala sobre Kahneman e Jeromel, que foi o 10, né, dos zagueiros. 10, Cara, você pensa em Bonucci, você pensa em Chiellini. Você pensa em Chiellini, você pensa em Bonucci. Assim, são um outro parceiro de zaga. Em algum momento foi o Barzagli, né, chegou a ser parceiro de zaga, o Chiellini em alguns momentos até como lateral que, na esquerdo. verdade era trio, né? Eram 3 zagueiros, né? Mas, e o Chiellini pro lado esquerdo também, quando precisava. Nossa, cara, eu só consigo pensar nos 2 juntos. Então, cara, essa nota tem que ser uma nota muito alta, cara. Porque como dupla eles são, é isso, parecem irmãos. Ou 8 ou 9. 8, eu acho, hein? Acho que vai ser 8. Acho que vai ser um 8. Tá bom. Porque a quantidade de conquistas, não tem uma Champions juntos. Pra chamar de sua. Tem uma Eurocopa, Tem uma que é os dois muito jogando impactante. absurdo. O Bonucci faz gol na final, pô. Bonucci faz gol na final contra a Inglaterra. E o Chiellini salva o que seria o gol, né? Lembra que o Saka ia escapar, que ele puxa o cara pela camisa? O Saka ia escapar pela ponta direita, que ele pega, assim, tira na última hora. E o Saka ia parar dentro do gol. E são os resquícios do zagueiro raiz na década de 2020, né? Porque hoje em dia o zagueiro, pô, é muito... Não que isso sejam ruim tecnicamente, mas às vezes tem outras valências, né, de saída pro jogo. Esses 2 aí são zagueiro raiz. E eram bons com a bola no pé também. Godin e Jimenez. Godin vai aparecer em 2 duplas agora. Então, curiosamente, eu acho que quando aparece 2, eu acho que quando... Eu acho que perde força de dupla, sabia? Quando o cara aparece em mais de uma. Porque, por exemplo, sinal de que não marcou tanto, né? Não teve uma dupla tão marcante. Porque ou teve 2 duplas marcantes, quem tem 2 duplas marcantes acaba não sendo tão marcante, né? Porque quando você pensa Sérgio Ramos, você fala, qual foi a maior dupla? Sérgio Ramos ou Pepe ou Sérgio Ramos ou Varane? Entendeu? Mas isso também mostra a longevidade do cara. Tudo bem, mostra a qualidade. Em algum ponto pode ser longevidade. Mas é que a gente não tá colocando o zagueiro, a gente tá falando a dupla, né? Não, claro. Enfim, eu acho que Godin e Jimenez bem abaixo e acho a Godin e Miranda excelente. Acho que a Godin e Miranda foi uma dupla que ganhou uma Copa do Rei dentro do Bernabéu, do Real dentro do Bernabéu, com o Miranda, inclusive, fazendo o gol do título. E no ano seguinte, foi campeão espanhol, batendo Real e Barça. Com gol do Godin, né? Com gol do título, gol do Godin. E na final da Champions, por 20 segundos, não foi campeão da Champions, mantendo o Real Madrid a 0 até então, e com gol do Godin de novo. Então, eu acho isso muito impactante. Os principais momentos, conquistou a Copa do Rei, gol de um desses zagueiros. O outro grande título, gol de um desses zagueiros. E o outro ficou a um detalhe ficou a 20 segundos. Do gol desses zagueiros. Muito barato mesmo. Eu acho muito Então, que bizarro. nota você pensou aí? Um baixo e um alto. Vamos ver. Godin e Jimenez eu acho que é abaixo. É mais abaixo mesmo. Mas que a zaga 3? de 2021? A zaga de 21... Não, Qual era acho que o a Godin zaga? já tinha ido embora. Já tinha ralado, né? Eu acho que era Savic e Jimenez. É verdade. O Godin já tinha ido embora. Acho que era Savic e Jimenez. Uma 3, uma 4? Pô, a gente nem lembra, outro dia que eu tava fazendo a pesquisa aqui que eu vi. O Godin passou pelo Atlético Mineiro. Jogou aquela Supercopa. Você nem lembrava, né? Lá na Arena Pantanal, Flamengo e Atlético Mineiro. A atuação. Foi curta a passagem. 9 jogos. 9 jogos? 9 jogos. Chegou nem a 10, meu Deus do céu. Depois ele falou que não se adaptou e não rolou. foi pro Vélez. Foi pro Vélez. 3, 4 pra Godin e Jimenez? Paga bem? Eu acho que Carragher e Hip precisa estar à frente. Sobe esse Carragher e Hip aí. Sobe aí, Campeão de Champions, gente. Bota ele na 2. E eles na 2. E Godin e Miranda Pelo em qual? menos 7. 7? Pô, muito impactante. Mas aí que Eles eram os pilares daquele Atlético de Madrid, pô.
Ou subir Boateng e Hummels, botar junto na 7. É isso. Eu trocaria eles dois. Você trocaria os trocaria? dois? Eu botaria os dois juntos. É? Se precisar cair, cai depois. Tá Tá bom, bom, pode tá ser. bom. Beleza. Maldini e Nesta. Eu tenho que segurar pra 10. Meu Deus do céu. Tecnicamente falando, se barra melhor. Segura pra Eu 10. acho que tem que segurar pra 10. Pô, de verdade, não é não? Tecnicamente falando, a melhor zaga. Tecnicamente, do que falta aí, acho que Vai sim. ter vídeos de Ferdinand, Acho que é sim. loucura. Não, tecnicamente sim. É. Sim. E Sérgio Ramos e Varane. Sim. Mas, pô, essa aí é loucura. isso. Piquet e Puyol, vocês vão segurar também, não? Cara, é difícil. Duplaça, pô. É difícil. Em 2011 já é, amor de Piquet e Mascherano, né? Em 2011 é Piquet e Mascherano. Essa é o título de 2009, né? Piquet e Puyol é a do título de 2009. Título em cima do United. né? É. Aliás, 11. Não é, porque em 2009 o Piquet tá no United. Ah, é? É Piquet Ah, é? e Yaya, pô. Piquet e a Torre. Piquet e a Yaya. zaga... Não. Se eu não me engano, 2009, o Puyol joga de lateral direito. Verdade. É... Não, acho que é o Daniel Alves. Não. Ele tá suspenso. Ele tá A final? suspenso. A final. Ah, não, a beleza. A final. Ah, tá. Porque a final eu lembro de cabeça que era Yaya Touré e Piquet. E aí o Puyol de lateral direito. Exatamente, a final. Mas quem era o outro zagueiro? Tinha o Martin Cáceres. Tava Cáceres. no banco. Tinha o Keita, que volta e meia jogava de zagueiro também. Ah, não, já era o Piquet. Eu tava errado. O Piquet tava no United em 2008, é isso mesmo. Era a dupla de 2009 é Piquet e Puyol e joga a final do Yaya Touré porque o Puyol foi lateral direito. Então é isso. Eu acho que tem que segurar pra 10, porque eles também são campeões do mundo, né? E bicampeão de Eurocopa. Bicampeão da... Mas aí em 2012 acho que já era... não era Puyol. Era o... Eles são campeões da Euro. Campeão da Euro em 2008 não tem o Piquet. É isso, não tem o Piquet, é Marchena. Mas eles são campeões do mundo em 2014. E a final de Sérgio 12 Ramos, não tem os dois? Não tem os dois. É o o Puyol Sérgio não tá. Ramos. O Sérgio Ramos. É o Sérgio Ramos já Sérgio tinha virado, Ramos. Então, virado titular. Mas é campeão do mundo, né? Que é Sérgio Ramos, Na lateral lateral, direito. Puyol e Piquet de zagueiros e Capdevila na lateral esquerda. Capdevila. Capdevila passeio aí, né? Capdevila. E na time final A Espanha de 2012, a Espanha de 2010 são 10 jogadores de Real e Barça e o Capdevila que jogava do Villarreal. E a de 12 já tinha o Jordi Alba. Jordi na Alba. lateral esquerda e o Arbeloa era o lateral direito. Exatamente. Eu acho que tem que segurar pra 10 também. Tá bem? Eu acho. E eu acho que é um pouco... Quando você pensa na zaga do barcelonismo, né, no tic-tac, eu acho que você vai montar ela com o Puyol e Piquet, né? Exatamente, Você vai montar ela com os dois. Principalmente o Piquet, porque quando- é um zagueiro que depois, a reta final de carreira do Piquet, ficou muito impactante por coisas fora do campo e uma queda vertiginosa fisicamente. Mas o Piquet era um senhor de um zagueiro, Exatamente. principalmente Ele saindo foi- pro jogo. Ele foi ali de 2009 até, sei lá, até 2015, 16, zagueiro de qualquer lista de top 3, o Piquet tinha que estar. Então segura pro 10. O tic-tac passava muito pelo Piquet Passava em alguns muito pelo momentos. Piquet, capacidade de pressão, de correr para trás, essas coisas que a gente sempre fala. Agora o Puyol aparece de novo com o Rafa Marques. Cara, eu não acho que seja uma zaga marcante, não, cara. Quer cair? A gente pode cair, viu? Não tiver nada relevante pra Eu acho que falar eu dessa acho que ela dupla. tá bem abaixo aí enquanto dupla dos outros. Pô, aí. eu ia até falar que pra mim, na minha cabeça, se alguém tinha que ter uma outra dupla, seria o Piquet, cara. Pra mim seria Piquet e Mascherano. Pode ser. Porque o Piquet, os dois jogam 2 finais de Champions, cara. A final de 11 e a final de 15 era Piquet e Mascherano. Verdade. Quer cair Puyol e Rafa Marques ou bota no 0? Acho que não seria o 0, não. Não? Não seria o 0 porque Tecnicamente não seria. o Rafa né? era muito bom, cara. O Rafa Marques era muito bom zagueiro. É cara. muito técnico. Quer né? trocar por Piquet e Mascherano? Pô, eu trocaria, cara. Piquet e Mascherano, 2 finais de Champions. Troca, BSR. Troca, pode ser. Tá bom, então vamos trocar. Então vamos avaliar Piquet e Mascherano. Eu acho que assim, são dois... Eu acho que é a cara do guardiolismo, né? Você tem um Piquet, que é um zagueiro muito técnico, que saía pro jogo, o Vitor Sá falou bem, né? Essa capacidade de correr 30 metros pra trás era muito Porque importante. a linha tinha sempre que estar lá na altura do meio campo. Se entrava a bola longa, você precisa de alguém para recuperar, né? Lógico. E o Mascherano, que era um volante. E aí ele olha pro Mascherano e fala assim, cara, eu acho que aqui, fisicamente falando, como volante, você já não tá entregando mais o que se imaginava de você. Cara, vamos jogar Eu de acho que zagueiro? nem era isso. Na época ele entregava pra cacete. É, É que o meio campo era Busquets, Xavi e Iniesta. Você vai fazer o quê? É. Tinha espaço. É. O que você vai fazer?
Até o Mascherano entregava. Ele vem do Liverpool jogando muito. O Liverpool ele era muito bom. Agora, tem esses 3, você vai fazer o quê? Aí trouxe o cara pra zagueiro, melhorando saída, né? Saída de bola. E aí eu acho que o Mascherano vira, pra mim, um baita de um zagueiro, assim, tecnicamente falando. Melhora de nível. Baita de um zagueiro. Eu gostava muito do Mascherano. Eu acho que ele tinha muita falha, assim, mas acho que as falhas foi bom. eram. Bom, as falhas eu acho que eram dentro do risco do negócio. óbvio. Da adaptação. O próprio Piquet, cara. Tinha várias falhas também, erro de passe, às vezes, do Piquet, que você tinha que mas eu não gostava muito muito do Mascherano de Pô, eu zagueiro. gostava. Mas acho que formar uma boa dupla, sim. E que nota vocês pensaram? Mas o Mascherano continuou jogando como volante, né? Na seleção argentina. Tanto que até a Copa de 2014. Copa de 2014 ele é um melhor jogador da Copa de volante. Demais e jogando Aliás, ele é o melhor jogador da Argentina. E aí, uma 6, uma 4... 2 títulos de Champions juntos é muito impactante. E um segundo título de Champions que já não é mais com o Guardiola, né? Não é mais com o Luiz Henrique. Luiz Henrique. No time, cara, que time era aquele MSN? E aí? Vai ter que botar à frente do Sol Campbell e do Colo Touré, com certeza. Cara. 6, né? 6. Tá bom, 6. Rubem Dias e Stones, dupla campeã de Champions. É uma dupla campeã de Champions, mas acho que uma dupla que em muitos momentos a gente viu mais do que os dois, menos como uma dupla, porque o Stones em muitos momentos foi volante, né? Na fase ofensiva era volante, voltava para ser zagueiro só no momento defensivo, porque quando subia a linha atacava com o Stones como volante ao lado do Rodri. Então acho que tem menos essa percepção ali de dupla de zaga. E eu acho que no City campeão, o Stones é meio volante, né? Ele é um volante, de fato. E é um trio, né? Porque é a Kanji e a Ake. É a Kanji e a Ake. Afinal, é a Kanji, Rubem Dias e a Ake e o Stones na linha de frente. É porque, na verdade, quando o time tava com a bola, era um trio de zaga, né? A Kanji, Rubem Dias e a Ake. E o Stones volante pelo lado direito, às vezes até subindo. E como aquele City ficava muito tempo com a bola no pé, então ele era mais isso. Então acho que tem aí menos a percepção de dupla de zaga. Esse talvez seja um primeiro que eu tiraria. Pode ser. Talvez. Tá bom. Não sei se o Pseudo topa, porque assim, cara... Eu concordo, tá? Não tem essa percepção. Tudo bem que em vários momentos teve. O Pseudo tá fazendo uma ressalva de que essa configuração, essa função diferente dos Stones em campo é na temporada da Tríplice Coroa. Mas é o auge, né? Também é foda, porque você analisar o auge do cara não era como dupla. Entendi. O auge de todos esses caras que a gente analisou eram como uma provavelmente dupla. eles só estão aqui pela temporada da Tríplice Coroa, né? Se a temporada de 2023 não fosse tão boa, eles não estariam aqui. Então vamos derrubar, né? Derrubamos. Saliba e Gabriel Magalhães. O melhor zagueiro da seleção brasileira neste momento, hein? E que está machucado, infelizmente. Jover que faz esses caras meter gol de cabeça, uma barbaridade, né? O preparador de bolas paradas lá do Arsenal, o francês, o Jover. É uma bola parada ofensiva muito baseada neles dois, né? Assim, é a dupla menos laureada desses todos aí, né? É que menos conquistou títulos. O Pseudo tá dizendo aqui que até agora é a dupla do quase. Nunca... Embora tenha jogado num excelente nível, né? Tanto é que o Saliba, quando se machuca lá no ano de... o do ano que perde. É a famosa pipocada, entre aspas. O ano... quando 3 virada, anos né? atrás, né, na verdade. Três 22, temporadas 23, atrás, 22, 23. Quando o Saliba se machuca é quando a temporada do Arsenal rui e aí dá tempo do City voltar e ser campeão. Sempre jogando, acho que muito bem, mas até aqui tem menos bagagem de tempo e menos bagagem de título também, né? Até aqui eles e Vertonghen e Alderweireld. É difícil mesmo. Horroroso. Que não ganharam título nenhum, né? Quer falar? Esse seria o meu zero. Acho que esse seria o meu zero. E é 23, 24, a temporada da pipocada é 23, 24. Não. Olha quem voltou aí, ó. Não, 23, 24 não. É o Morceguinho? O Morceguinho voltou, Rapaz. Porque é a anterior, pô. É 22, 23. O Batman da casa, então é a temporada da Tríplice Coroa do City, não é? Não é ano passado, não? Não. Porque do ano é 22, 23. Aqui o Saliba machuca. Saliba machuca a reta final, aí começa a entrar Robbie Hold, não sei o quê. Aí o negócio vai ruindo. Eu acho que...
E aí acho que por enquanto é nota 1 pra essa daí. vai ser 1. Por enquanto é É nota por 1. enquanto, né? É uma dupla que se a gente pode avaliar ser que- daqui a alguns anos... Pode ser que ano que vem eles ganhem inglês e Champions e aí Tá muda na um hora, hein, pouco. Arsenal? Pelo amor de Deus, hein? Tá na Mas, hora. enfim. E Godin e Jimenez tem uma força muito grande também como dupla de serem da mesma nacionalidade, né? São a dupla da seleção uruguaia em Copas do Mundo. Eu gosto muito dessa aí. Eu Muito. gosto muito dessa Inter 2010, Absurdo. cara. Samuel e Lúcio. Absurdo. Meu Absurdo Deus que do eles céu. fazem. Essa dupla é incrível, né? Porque joga demais na semifinal. Tem lá o jogo do ônibus lá e tudo. Cara, que eles jogam muito na final, vale lembrar. O Bayern de Munique teve muito volume de jogo na final e eles segurando tudo lá atrás. Um Lúcio zagueiraço no sentido de ser zagueiro. Não, nem sempre foi muito técnico. Do ponto de vista de técnica, o Samuel é incrível. Mais do que o Lúcio, mas o Lúcio, um zagueiro absurdo de tempo de bola, tudo, é uma grande zaga. É uma grande zaga. Deixa eu ver o que a gente pode notas- fazer é, aqui. Lúcio- notas Lúcio, altas que já no estão ficando momento preenchidos. que estamos gravando, tá internado, Nossa né, cara? solidariedade ao melhoras Lúcio. aí. Né? O programa está indo ao ar nessa última semana de maio e há alguns dias o Lúcio teve um acidente doméstico, Uma acabou lareira. tendo queimaduras, né, numa lareira, queimaduras em parte do corpo, foi internado. Pronta recuperação, nossos Torcendo aí votos pro aqui ao nosso- Lúcio. Estamos na nosso torcida. Penta. Isso aí. Pô, zagueiraço. Recupera aí, meu velho. É 8 ou 9, cara. E eu acho que é uma zaga que ela Quer dizer- conta a história da Inter de 2010, né? Exatamente. Porque uma coisa é você ser uma zaga muito boa num time muito bom. Outra coisa é você contar a história desse time. Cara, o Samuel e o Lúcio contam a história desse time. Assim como o Milito e Eto'o lá na frente, Perfeito. o Snyder, etc. É muito impactante, assim. Só que eu acho que não durou tanto, né? fez uma tríplice coroa, né? Só que eu acho que tem um ponto, que não durou tanto. Tá, beleza. Pode botar na 8. Botaria na 8. Tá, Pode ser. Talvez até pra subir Chiellini e Bonucci. vamos ver. Porque, cara, você pensa em dupla de zaga, você pensa em Chiellini e Bonucci. O problema é que nós já seguramos 2 para 10, eu acho que vai ter gente aí para 9 também. Mais um, com certeza. Vamos lá. Tem mais um pra 10. Sérgio Ramos e Pepe. Pô, vai ter que descer tudo aí. Deus do céu. Porque tem um ponto que é... O Sérgio Ramos nunca jogou uma final de Champions ao lado do Pepe, né? Ou jogou 2016, não lembro. Porque acho que é tudo Varane. Em 14 é Varane. O Pepe tá suspenso. Em 14 a final é Varane. Certeza? Tenho quase certeza, cara. Isso é importante. Acho que no geral não tira o brilhantismo da dupla, né? Ramos e Varane. Mas é Ramos e importante, Varane. Nunca Não, o jogou... Pepe não tá suspenso, não. O Pepe tá no O banco. Pepe tá no banco? Então na minha cabeça ele tava... Mas ele tava fora, eu lembrava que ele tava fora. O Pseudo diz aqui que era uma dupla que gostava de amaciar a carne, hein? Batia pra caramba, hein? Opa! Somente seu Pepe. Opa, seu Pepe era especialista, hein? Cara, o encontro Pepe e Felipe Eles jogam Melo em na Copa 16. de... A final em 16 foi, eu lembrava, Sérgio Ramos e... Sérgio Ramos Que foi o único que eu tava na dúvida. E o Varane provavelmente tava suspenso ou machucado. Não me lembro, porque ele não tá no banco. Ou seja, pegar o Varane, temporada de 15 e 16, né, que você tá falando. Se você pegar o Varane da temporada 15 e 16, ele tem 33 jogos na temporada, 29 como titular. Da Champions, dos 7 jogos que ele jogou, 6 ele foi titular. Ou seja, ele era muito mais titular do que reserva. E ele para de jogar e ele tá machucado. Ele tá machucado, né? desde mais pra frente. Contra o Manchester City ele não joga. É isso. Ele se machuca e a zaga da final é Pepe e Sérgio Ramos. Apesar de que talvez tinha uma oscilação, porque no campeonato espanhol ele jogou. Então talvez o Pepe tenha ganhado a vaga da Champions e o Varane... Não vai nem pro banco. Então... Não lembro exatamente no detalhe. Talvez a galera no comentário vai lembrar O que mais você que a tinha gente. sugerido aí? Descer a galera Acho que da tem que 5 descer até todo 8? mundo, porque tem muita gente, ó. Tem Terry e Ricardo Carvalho. Eu acho que, entendeu? Tem muita gente aí. O que a gente Tem vai Van fazer? Dijk, Matip, tem Vini vai fazer Tem Ferro. Van Dijk, Matip, tem... Putz, Vini de Ferro é uma loucura. O que a gente vai fazer com o Sérgio Ramos aí nas duas duplas? Que ele integra. Eu acho que tem que ficar junto, cara. Eu também acho que não tem As duas são muito marcantes. E juntos em que nota Eu vocês acho pensaram? que juntos na 8. Acho que Chiellini e Bonucci é mais. Pô, Chiellini e Bonucci, os caras... O Pseudo falou, ele achava que eram irmãos, pô. A gente pode botar Chiellini e Bonucci na 8 e jogar as duas do Sérgio Ramos na 7. Tem espaço. Ou baixar Samuel e Lúcio porque duraram pouco tempo e Boateng e Hummels têm seleção e clube ao mesmo tempo. Pode ser. Então baixa Samuel e Lúcio? Ah. Tá. Tá Tristeza, bom, pode mas tudo bem. Faz parte. Sobe Boateng e Hummels, eu acho. Quer subir? Tá bom, eu compro. Tá. Eu compro. Tá, beleza. Stan e Nesta.
Pô, é uma dupla absurda em 2 clubes, né? Na Lazio e no Milan, né? Isso é uma doideira mesmo. E muito vitoriosa, Copa né? da UEFA com o Steinasta? Não, Copa da UEFA a Lazio não ganhou. Não, Recopa, ganhou, né? era Recopa, né? Copa da UEFA não, Recopa. Mas era Steinasta, Eu não não era? acho que não. Eu Não, acho né? que não era o Stan. Acho que o Nest... Não era Stan, né? Ah, é verdade. É 99, né? 9-9. Deixa eu pegar essa final. Eu tô vendo aqui. Ah, já tá? Ganhou do Mallorca na final. Nesta e Mihalovic. Neste É isso aí, não tinha É, Stan. é. Pancaro e Favale nas laterais. O do título italiano é Nesta e Stan, e depois ganham italiano e Champions no Milan. É uma baita dupla, é a dupla da galera do Win Eleven. Ah, é A verdade. galera do Win Eleven lembra muito. Recebeu os royalties do Bomba Pet? recebi Nunca nada. caiu, não, né? Não, até agora. Mas pelo Não menos caiu, fui não, né? conhecido, mas Não. pelo menos fiquei conhecido de uma galera aí. É. Cara, diante do que tá vindo Uma aí, galerona, bastante eu gente. acho que tem que ser... Ela é mais do que Puyol e Rafa Marques. E é uma zaga que coloca o Maldini de lateral esquerdo também, né? Em alguns momentos. A final da Champions 2005, o Maldini tá de lateral esquerdo. Porque você tinha o Stan, tinha que botar o Stan pra jogar, baita zagueiro. Cara, eu desceria Puyol e Rafa Marques e Tá botaria bom. essa na 5. Pô, será que não é pouco, não? É Piquet e Mascherano, não é Puyol e Ah, é Piquet e Rafa Marques. Mascherano. Nós trocamos. Ah, é verdade. Aqui, Puyol, os Piquet e inteligentes, Mascherano. que não somos nós três, estão vendo a dupla certa na tela. Ah, não, então deixa aí. Se é Piquet e Mascherano, deixa aí. Deixa eu botaria aí? ele na 5. Tá, eu tenho um pouco de dúvida se não é super... Cara, porque assim, você ser dupla de zaga em 2 times, você ser vitorioso em 2 times... Pode ser. É grande, cara. Eu botaria na 6. Tá bom, 6. Eu botaria na 6. Tá bom, ser. pode ser. Terry e Cahill. Eu, com todo carinho, eu acho Pô, que ter o Terry tem 3... três Eu acho que duplos. ter 3 do Terry aí, eu acho Tem Caio, exagero. Pô, mas eu acho Vamos exagero cair do uma. Cahill. Do Cahill eu acho exagero ter aqui. Vamos Eu cair também uma. acho. Porque senão ele vai ficar na 1. É. Porque o Cahill era um zagueiro bem limitado e o Terry nessa época já estava já na banguela ali. É. Então Que é- foi. Vamos pra foi. Terry e Davi Luiz. Que é a base da zaga de De 2012, né? Que por um acaso o Terry não joga a final porque tá suspenso. Mas é a zaga daquele time, né? O Terry não joga a final. Mas é a... Piscina em Terry. Afinal, você jogou, você escorregou, perdeu o pênalti do título. É. Afinal, que o time ganha, você não joga. Você não joga. Não, o Chelsea tem um montão de desfalque, né? Foi todo depenado. Tanto que o lateral esquerdo... É o Bertrand. Não, o lateral esquerdo. Não. Ponta esquerda é o Ponta Bertrand. esquerda é o Bertrand, exatamente. O Bertrand joga, que era Ryan lateral, Bertrand. joga de ponta pela esquerda. Loucura, meu irmão. Loucura. E os caras ganham dentro da Aliança Arena. Dentro da Aliança Arena. De um time que tinha Robin, Ribéry, Thomas Miller. E que teve um pênalti na prorrogação Noia. pra ganhar o jogo. Na prorrogação. O time era absurdo. Sai na frente. Não, toma e gol. na semi tira o Barça do Messi de 2012, que é o ano que o Messi faz 90 e tantos gols, não é? Eu acho que é o ano de 2012, né? De janeiro a dezembro. Bizarro. Bizarro. Não, isso não é o que tira com 7-0 na agregada? Acho que é. O Barça... Não, na semifinal? É? Não, a semifinal é Chelsea, gol do Ramires. É Chelsea Ah, e tá, Barcelona. Chelsea, é verdade. Essa daí é do ano seguinte. Tira, exatamente, o Barcelona do Chelsea. É o Ramires e o Fernando Torres. O Bayern tira o Real Madrid, O né? Bayern tira o Real Madrid. Que é mais uma vez que ficou naquela. Final vai ser o clássico, final vai ser o clássico, não foi? Exatamente. Cara, eu acho uma duplaça essa daí. O Davi Luiz fazendo saída de bola, jogando num nível excelente. E Cara, o eu até Terry- tava dando uma lembrança aqui, eu posso estar equivocado, tô abrindo jogo por jogo, tá? O Cahill, o Davi Luiz tem vários jogos que ele não é titular, é o Cahill. É? Da frente, né? Das quartas pra frente. Até as quartas é 100% Davi Luiz e Terry. Aí das quartas pra frente, na semifinal, o Davi Luiz não joga. E na final, o Terry não joga. É que eu acho que o Davi Luiz estava machucado. Pode ser. Tava assim, agora eu me lembro. Eu Pode fiz ser. esse jogo, o Davi Luiz estava machucado. Ah, pode ser. Boa, vai É, lembrar. eu acho uma baita de uma dupla. Que nota vocês pensam? É essa uma dupla que dupla- fez o Davi Luiz ser o zagueiro mais caro do mundo, né? É. Depois, Quando ela né? vai pro PSG. Agora, em termos de dupla, a noção Terry e Ricardo Carvalho é muito maior. Muito maior. Pra nem se mim é mais compara. automática a lembrança. Então, botar Terry e Davi Luiz na 4 e essa daí na 5? Eu fecho. Eu acho que Cannavaro e Thuram marcaram mais época. E Sol Campbell e Colo Touré também. Quando você pensa em duplas de zagas, talvez da história da Premier League, você vai pensar em Colo Touré e Sol Campbell antes de Terry e Davi Luiz, eu acho. Tá bom, pode Tá. ser. Que é a zaga dos invictos, né, cara? E, pô, você tem ali o Cannavaro, o melhor do mundo, o Thuram, que era E um põe cracaço. Terry e Ricardo Carvalho na 5? Na 4 ou na na 5? cinco. Na 5, né? Pelo menos assim, né? Pô, zaga. Tecnicamente, senhora dupla, hein? Thiago Silva e Marquinhos. O Thiago era muito monstro. Excelente. Agora, e também tem seleção brasileira, né? Funcionou na seleção brasileira, apesar de não ter ganho Copa do Mundo.
Mas foi a dupla de um ciclo do Tite, de um time que não tomava gol, de uma seleção exatamente. praticamente que não tomava gol. Agora, acho que fica ali uma marca de não ter conquistado a principal objetivo, que era a Champions. Tanto o clube quanto a seleção, né? Exatamente. Mas em termos de dupla, a gente lembra muito, né? A noção de dupla de zaga, Thiago Silva e Marquinhos, é uma coisa meio automática. Porque se você pegar na 5, você tem Terry e Ricardo Carvalho, que é uma dupla de zaga que construiu o Chelsea, né? Eu subiria Cannavaro e Thuram e botaria Thiago Silva e Marquinhos na 4. Vamos ver. Cannavaro e Thuram 5. Acho que fica bom. Tá hein? bom, tá Acho bom. que fica bom. Tá bom. Thiago e Marquinhos 4. Acho que fica bom. E o Thiago Silva com o Rudiger. Aqui Aí tem uma questão, é uma né? dupla, aí é a dupla campeã do Chelsea da Que na Champions. verdade trio, era né? um trio, né? É o Christensen, Porque ainda né? tinha o Christensen também. Os dois são os principais destaques, sem dúvida, e durou pouco, né? Porque na temporada seguinte, uma temporada depois, o Rudiger saiu pro Real Madrid. Acho que Né? vai ter que derrubar, né? Eu acho ou que é um derruba ou pouco vai ficar por parecido com Stones e Rubem Dias. Eu acho bem parecido até, na real. Vamos ter que derrubar, então. Seria melhor Essa derrubar. dupla só está aqui, até porque tá a foto ali da temporada 21. Cada um título Porque é um diferente. trio. E é um trio. E é um trio. Então derrubamos. Van Dijk e Matip. boa Alô, dupla, hein? Pseudo. Bela dupla, cara. Muito boa a dupla. Tecnicamente, bem melhor que Carragher e Ripper, hein? Nossa senhora. E o Nossa. Van Dijk é loucura, gente. Nossa. Cara, já vai dar pra gente fazer já diria o Coronel Nascimento, o Vitor Sérgio Rodrigues. Tá surgindo uma oportunidade boa pra gente aqui, comandante. Mais uma, consegui encaixar mais uma aqui. Toda hora eu recebo isso daí com alguma, assim, várias pessoas, com viagem pra Orlando. Toda hora eu recebo. Que o cara, esses perfis falam, dólar baixou, comandante, tá pintando uma oportunidade boa. Aí o cara fala, ó, o parque abriu tal coisa, fulano, tá pintando uma oportunidade boa. Eu consegui encaixar duas recentemente que eu tava querendo. A primeira é manda buscar o Caveira, pra falar do Casemiro na seleção brasileira. E essa agora tá surgindo uma oportunidade boa. Sobe Chiellini e Bonucci pra 9. Porque a gente vai segurar vídeo de Fernando pra 10, verdade, né? Vai. A gente vai segurar. Então sobe esse pra 9. Ok. Aí dá pra... O que a gente vai fazer nessa 8 Eu aí? acho que, pensando bem, acho que o Sérgio Ramos e Varane durou mais tempo do que... Então sobe ele pra 8. Teria que subir ele pra 8. Tá. Beleza. Beleza. E aí Van Dijk e Matip. Ela vai ficar nessa 7 aí ou tem gente pra ficar melhor? Eu acho... Porque, cara, Godin e Miranda eu acho histórico. Eu assim. acho que ela pode ficar nessa 7, cara. Não vejo- 7 não ou veria. 8, né? É. Uma dupla, pô, ganhou tudo no Liverpool, pô. Ganhou E o Van tudo Dijk é no surreal, nível. Com o Van Dijk num nível de melhor do mundo e com o Matip claramente jogando acima do que ele normalmente Dando as joga. arrancadas dele pro ataque. Jogou muito, pô. Ele dá Jogou assistência, não dá? Pro gol do Foi Origi. semana passada que foi pro ar, Pseudo, foi na semana anterior que foi pro ar o programa dos polivalentes, né? O Matip poderia ter entrado lá, hein? Podia. Nesse programa. Agora, Jogou até eu de tenho- 10, começou de 10, né? Eu acho que a gente tá subestimando o Godin e Miranda, cara. Você a quer minha- trocar com o Van Dijk e Matip? Porque, não? ou talvez até subir Não, alguém é que eu acho precise. que tem tanta dupla boa que eu acho que a gente devia começar a subir aí. Cara, Godin e Miranda Ó. talvez seja a zaga mais vencedora da história de um clube que viveu o seu melhor momento ali. Cara, repito, cara, é uma zaga que faz gol de título de Copa do Rei dentro do Bernabéu, faz gol de título de campeonato espanhol dentro do Camp Nou. O que vocês Cara, acham é de muito subir? forte. O que vocês acham de subir? Boateng, Hummels e Van Dijk e Matip pra 8. Tá, beleza. Subir Lúcio e Godin e Miranda pra 7. Pô, eu fecho. Eu tô triste com esse Lúcio Samuel na 6. Tá bom. Pronto. Eu fecho. E aí dá pra ir subindo mais gente. Dá pra. ali. Se quiser subir. Dá. Carvalho, Ricardo Churrão, ou Terry Carvalho. e Ricardo Carvalho. Sobe Piquet e Mascherano, Piquet e Terry Mascherano. e Carvalho pra 6. Tá. Isso. Tá bom. E aí dá pra subir... Campbell Dá pra Colo subir Touré. os dois e botar o Terry e Davi Luiz na 4. Pode ser. Tá bom. Dá pra beleza. subir os dois e Terry e Davi Luiz na 4. Beleza. E agora o 10. Isso. Maldini e Nesta, Piquet e Caraca, Puyol, mano, difícil, hein? Vidic e Ferdinand. Só isso. Cara, é muito difícil. Ai, é meu difícil pra Deus cacete do mesmo. céu. É difícil demais. Assim, o Vidic e Ferdinand, ele é uma dupla muito automática na cabeça, né? E com um detalhe de que o Vidic foi eleito 2 vezes melhor jogador da Premier League. Uma delas, para mim, completamente equivocada, uma delas o prêmio deveria ter sido do Cristiano Ronaldo, com todo o carinho ao Vidic, mas a outra foi 100% merecida.
Então, assim, e é um troço absurdo. Ganharam o Champions, chegaram em finais de Champions, né? Essa dupla fez 3 finais de Champions, né? 08, 09, 9 e 11, né? É, 8, 9 e 11. 8, 9 e 11. Então, assim, uma dupla muito absurda. Mas eu acho que ela perde em relação às outras duas ali. Em que sentido? Técnico? Eu acho que em técnico também, mas acho que é bem no limite ali. Mas eu acho que perde em conquistas, né? Então, assim, eu acho que é mais automático Piquet, Puyol e Maldini e Nesta. Então, a pena, mas acho que Vidic e Ferdinand é 9. Maldini e Nesta são campeões da Champions de 3, né? De 3. De 2003. E além de título italiano. Eu tenho muita dúvida, cara. É? Eu mesmo com vídeo de Ferdinand, assim. Então, os 3, eu tenho bastante Tá, mas dúvida. então vou votar no 10. Pra Tá. mim, o 10 é Piquet e Puyol. Os caras ainda foram, além de tudo, foram campeões do mundo. Titulares. A conquista é uma coisa que está pesando muito aqui. Muito. Porque assim, Além da qualidade técnica, além da longevidade da dupla. Assim, você tem grandes zagueiros nas 3 duplas. O Ferdinand, tecnicamente, era um grande zagueiro. O Piquet, tecnicamente, era um grande zagueiro. E os dois do Maldini e Nesta, os dois eram, se a gente pudesse colocar, seriam craques da zaga, né? Então, os dois. Então você tem os dois, as 3 duplas, enquanto unidade, uma sensação muito grande de dupla. Eu acho que ali, uma Copa do Mundo, eu acho que acaba sendo o meu critério de desempate aqui. Eu botaria Piquet e Puyol na 10. E você, Wallace Borges? Então, o meu argumento não seria a Copa do Mundo, eu iria para um argumento técnico, assim, né? Acho que em vários momentos a gente utilizou longevidade, em vários momentos a gente usou a parte técnica, em vários momentos a gente utilizou, por exemplo, Chiellini e Bonucci, por exemplo, Chiellini e Bonucci ganharam menos do que Boateng e Hummels, e Boateng e Hummels também ganharam uma Copa. Os dois ganharam uma Eurocopa no seu máximo. Eu iria no critério técnico aqui, que eu acho que estamos falando de 2 craques, que são Maldini e Nesta. O meu 10 seria Maldini e Nesta, o que comprova o ponto do Vitor de que Vidic e Ferdinand seria o 9. Então, já botaria Vidic e Ferdinand na 9 e o doutor Jorge Igor escolhe... Eu vou decidir... A não ser que você queira votar em Vidic e Não, eu vou... Aí o pseudo que se vira. Aí o pseudo se vira. Eu podia fazer isso, né? Para fugir da responsabilidade, mas não farei isso, não serei covarde. Eu vou deixar prevalecer o critério que a gente usou a maior parte do tempo do programa, que foi conquista. Tá bom. Então eu vou votar no Piquet e no Puyol por isso. Boa. Eu, assim, preferiria Maldini e Nesta, tá? Plasticamente, tecnicamente, mas pelo critério que a gente usou mais vezes aqui na edição de A hoje. seleção é muito impactante, cara. E é o primeiro título da Espanha, né, cara? O primeiro título mundial da Espanha tem um impacto histórico, grande. né? É muito simbólico. Por enquanto mesmo. Primeiro Vier pra 26 o Yamal do jeito que ele Depender tá do jogando. Yamal aí, vai ser Olha, mesmo. olha, te falar, Tem que hein? botar uma gripe nesse moleque aí pra essa Copa. Deus do céu. Vamos nessa? Ergue. Partiu? Show. Semana programa. que vem estaremos aqui de novo. Continue sugerindo temas, dando like que a gente gosta. Até semana que vem. Tchau.